Olá, mana, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho das deusas gregas e dos arquétipos femininos da psique. No início de tudo, existia uma única deusa, né? Todas as deusas, a gente vê várias denominações de deusas, mas no fundo, todas são uma só, com uma característica mais elevada em algum ponto. No livro Lua Vermelha, a Miranda Gray diz que, no princípio, a energia criadora era vista como uma grande deusa útero. Ela era um útero enorme de onde paria todas as coisas. Com o tempo, isso foi mudando e com a chegada do patriarcado, a grande deusa foi perdendo força e ela foi se desmembrando para que o poder dela fosse se diluindo. E aí foram aparecendo outros arquétipos com outras representações de algumas energias dessa deusa maior. Então aqui a gente vai separar 7 deuses, 3 categorias diferentes, mas a ideia não é que você ou eu se encaixe ou nos encaixemos em uma única categoria ou em uma única deusa, porque a gente tem a energia da deusa primordial, a grande deusa que gerou todas as coisas. Se afastou do nosso feminino selvagem, da nossa essência, a gente acabou se aproximando mais de um determinado tipo de energia e se afastando mais de outro tipo de energia, de acordo com a nossa vivência, de acordo com as nossas experiências, de acordo com várias influências externas e internas nossas, né? Então, algumas mulheres têm um tipo de características e outras mulheres têm outros tipos de características. Então, a gente vai começar dizendo que essas 7 deusas elas foram divididas em 3 categorias: as deusas virgens, as deusas vulneráveis e a deusa alquímica. As deusas virgens são deusas que não precisavam de um relacionamento para estar plena em si. Essa virgindade que é dita nas deusas virgens, ou nas donzelas, ou nas guerreiras, elas são muito mais uma virgindade psicológica, no sentido, uma virgindade afetiva, no sentido de não serem afetadas pelo desejo de ter uma relação com o outro para serem felizes. Não tem muito a ver com o sentido físico da coisa. O que eu quero dizer é que o sentido da palavra virgem aqui não é da virgindade cristã que a gente aprendeu, tá? É a virgindade no sentido de eu não preciso de ninguém, eu sou plena em mim mesma, eu sou autossuficiente, eu faço o que eu quero, eu não dou satisfação para ninguém. Essas eram as características das deusas virgens. Elas se sentiam plenas em si mesmas. Elas não buscavam uma relação com o outro para que elas se sentissem completas. Elas são muito centradas em si mesmas, elas se conhecem muito bem, elas são donas do seu espaço sagrado e ninguém invade o espaço delas se elas não quiserem, e elas raramente querem que alguém invada esse espaço delas, porque elas se bastam. As mulheres que têm mais aspectos das deusas virgens na sua constituição, na sua psique, elas são mulheres que normalmente são profissionais muito bem desenvolvidas, mulheres que são muito idealistas, mulheres que parem muitas ideias, né? Porque nós, enquanto mulheres, temos a criatividade por excelência, porque a vida surge de nós, mulheres. As deusas vulneráveis são aquelas que necessitam de algum tipo de relação para se realizarem. E essa é a diferença fundamental entre as duas. As deusas virgens são aquelas que se realizam a partir da relação consigo mesma, e as deusas vulneráveis são aquelas que se realizam a partir da sua relação com o outro. Essa é uma grande diferença entre esses dois tipos de deusa.
eu me realizo em mim mesma ou eu me realizo na minha relação com o outro. Normalmente, as deusas vulneráveis são mulheres mais ligadas à família, são mulheres mais ligadas aos filhos, são mulheres que valorizam as tradições. Normalmente elas são pessoas muito mais tradicionais, muito mais dentro dos padrões, né, pré-estabelecidos, e porque elas são assim, porque elas se sentem confortáveis. As deusas virgens normalmente estão sozinhas ou elas estão liderando grupos de outras mulheres. Elas são muito feministas normalmente, né? Elas levantam essa bandeira do feminismo porque, como elas não dependem de homem, elas têm muita revolta com o patriarcado, porque tolhe essa liberdade de algumas mulheres, né? E elas gostam tanto dessa liberdade. Já as mulheres vulneráveis, não, elas normalmente se dão muito melhor em conjunto, são aquelas pessoas que sabem melhor cuidar das coisas, organizar, ter muitos amigos, né? Aquela roda de amigos, sabe? Aquela família que recebe amigos em casa e todo mundo gosta e faz vem os casais visitarem, né? E tem outras mulheres que vão com os filhos. A deusa das deusas é uma deusa que ela é chamada alquímica porque ela mistura as duas características. As características das deusas virgens e as características das deusas vulneráveis. Ela transita por esses dois mundos. Ela tanto sabe se valorizar, ela se põe sempre em primeiro lugar na vida dela, mesmo quando ela está numa relação. E ela gosta de estar numa relação. Só que essa relação não vai ser prioridade na vida dela, no sentido de ela não vai se deixar para cuidar do outro, entende a diferença? Ela sabe equilibrar essas coisas. Óbvio que a representante da deusa alquímica é Afrodite, a deusa do amor, porque o amor de Afrodite, ele é um amor que é tão difícil de entender e foi tão deturpado, porque ele é um amor que é muito... Ele é um amor carnal, ele é um amor erótico, ao mesmo tempo que ele é um amor ágape. Ele é um amor que junta essas duas coisas, sabe? Ela gosta de ter relacionamentos. A Afrodite teve muitos relacionamentos. Talvez a Afrodite não sofre por terminar as relações, porque ela entende que as relações são passageiras. Ela não tem esse apego de que a gente tem, de que muitas vezes, né, a gente tem de que a gente precisa estar com alguém por muito tempo, ou a gente não entende muitas vezes quando a outra pessoa decide não estar mais com a gente, e as nossas limitações, a nossa autoestima baixa faz a gente pensar que não é merecedora, quando na verdade o outro só escolheu outro caminho. Chegar no patamar de uma deusa alquímica, eu acho que deveria ser a busca de toda mulher. Esse equilíbrio dos seus afetos não estarem mais envolvidos pelo ego ou pelos traumas ou pelos acontecimentos da vida, sabe? Ter uma sexualidade tão livre que não se deixa atingir com nada, ter uma autoestima tão plena que se basta, e nesse se bastar muitas vezes escolhe estar com o outro. Isso é muito bonito e é muito raro de conseguir. Por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou falar das 3 primeiras deusas, as 3 deusas virgens, e depois as deusas vulneráveis, e a Afrodite a gente já falou, vamos ver o que a gente tem lá pra frente. Espero que tenham gostado, que sejam proveitoso. Qualquer dúvida, pergunta, é só deixar por aí que a gente responde. Namastê!